queridos telespectadores, estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. E a nossa alegria, mais uma vez, é muito grande de estar com vocês. Ramatiz, uma proposta de luz, tem o objetivo de trazer à baila discussões, reflexões sobre a espiritualidade, de uma forma geral. Independentemente do credo, independentemente da linha filosófica ou religiosa que você possa professar. Ramatiz, que como nós espíritas chamamos, é um espírito desencarnado, ou seja, um ser como nós, como eu, como você, telespectador, que viveu na Terra, que teve pai, teve mãe, que teve família, que teve experiências e que passou por várias e várias experiências, talvez muito mais do que nós aqui. E foi adquirindo, né, um conhecimento, maturidade espiritual, e hoje ele se tornou um mestre espiritual. Então, já não precisa mais vir à carne. E fica em uma outra dimensão, que nós espíritas chamamos o plano espiritual, ou o mundo astral, enfim, as denominações são várias, mas uma dimensão paralela. Vamos falar numa linguagem mais moderna. E dessa dimensão paralela, ele consegue se comunicar com as pessoas que vivem aqui na carne, aqueles que nós chamamos médiuns. Então já há mais de 50 anos que Ramatiz, que vocês veem aí no fundo, né? Eu vou pedir até para o nosso câmera dar um close na figura do Ramatiz, no fundo do cenário, é a forma como ele se apresentou para uma médium, né, do Rio de Janeiro, há mais ou menos uns 50 anos atrás, com um turbante e tal. Ele foi, na sua última encarnação, um monge zen budista. Ele vivia na fronteira da Índia com a China. E ele fundou um templo lá, maravilhoso, onde ele formou vários discípulos, muitos deles reencarnados agora no Brasil, na América do Sul, na Europa, trabalhando pelo espiritualismo e pelo universalismo, que é a tônica dos ensinamentos de Ramatiz. O universalismo que Ramatiz nos apresenta é o respeito, é o carinho, é como ele diz no livro A Missão do Espiritismo, o entendimento panorâmico sobre tudo aquilo que se faz em outros arraiais que não o nosso, em outras religiões, em outras filosofias, mas não só o entendimento, o júbilo também pelo que se faz em outros arraiais. Então, puxa, que bom que a pessoa vai no templo budista, que bacana que a pessoa vai lá na igreja protestante, que maravilhoso que a pessoa vai lá na igreja católica, vai lá na Suda Dharma, vai nos trabalhos do taoísmo, enfim, é isso, gente. Deus é um só, ele se derrama no planeta, em várias religiões, em várias filosofias, e em cada uma, né, com o seu amor, ele se adapta à índole psicológica, ao estágio evolutivo, à capacidade de entendimento daquele povo, daquele momento, e assim vão sendo criadas as religiões. Esse é o grande ensinamento de Ramatiz, o universalismo. E nós adubamos aqui no programa. Então, um dos objetivos é esse, estudar as obras de Ramatiz, adubar o universalismo e crescermos juntos, como espíritos imortais que somos. E hoje, mais uma vez, nós temos aqui o nosso querido guru, mestre, pai, companheiro, amigo, José Carlos Zanarotti, o famoso Zana. Amigo telespectadores, deixando um pouco do exagero do Sidney, é muito gratificante estar junto com você. Esse preâmbulo que o Sidney expôs é muito importante da nossa responsabilidade, de passar até você assuntos importantes do dia a dia, porque o Ramatiz é o espírito que está nos preparando no momento de desafio que nós estamos passando. É muito importante a gente vivenciar e superar os obstáculos. É o desafio de Tucunaré. E hoje, dando sequência ao programa anterior, nós vamos abordar um assunto muito importante, um assunto que tem que entrar dentro de nós. É você se respeitar, é você entender realmente o mecanismo dessa máquina maravilhosa que Deus proporcionou ao espírito. Nós estamos tratando de uma filosofia antiguíssima, de uns 10 mil anos atrás. Medicina ayurvédica, isso. Né? E é muito importante nós termos, pelo menos, arranharmos no conteúdo e nós procurarmos esse conteúdo e colocarmos no dia a dia. É isso aí. Bom, gente, como vocês já viram aí no fundo e como tínhamos prometido no programa anterior, nós temos aqui, novamente, dois grandes amigos que, inclusive, trabalham conosco em Uniluz, primeiro Fórum Mundial Universalista, e que são também super universalistas, né? Estão aí para o que der e vier.
para fazer o bem e valorizar tudo de bom que existe na Terra. A nossa querida Margarete Gonçalves e o seu filho Eric Schultz, que são integrantes da Suda Dharma Mandalam, que é uma escola de mistérios e que trabalham com a medicina ayurvédica. E vão falar um pouquinho mais hoje sobre esse assunto maravilhoso. Sejam bem-vindos, Margarete. Obrigada de novo. É isso aí, Eric. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, é uma alegria ter vocês aqui, Obrigado. viu? Poxa vida, a gente se dá muito bem, né? Aliás, né? os programas que a gente faz em conjunto, seja no rádio, seja na televisão, são sempre muito ricos, né? E muito ecléticos, eu diria, muito soltos, né? Às vezes as pessoas chegam aqui, isso eu aprendi com o meu querido Adão Nonato de Oliveira, né? Meu grande professor em televisão e rádio. A pessoa pergunta assim, mas Sidney, o que nós vamos falar? Como é que vai ser aí o roteiro? Eu falei, olha, eu não sei, a gente chuta a bola e depois corre atrás. E vamos em cima. Muito bem, gente, só rapidamente, para quem está sintonizando o programa hoje e não viu o programa passado, o Eric e a Margarete, como eu disse, eles são integrantes de uma escola de mistérios, vamos dizer assim, uma filosofia de vida, que é a Suda Dharma Mandalam, que trabalha com os ensinamentos dos mestres ascensos, da grande fraternidade branca, uma base também muito forte do hinduísmo, né? Enfim. E dentro de todo esse trabalho, eles trabalham com a medicina Ayurveda, que é uma medicina muito antiga, que vem, como o nome diz, dos Vedas, né? Da verdade, dos códigos mais antigos da Índia, das práticas que se utilizavam nos santuários da Índia, da China, da Indochina, enfim, do Oriente, vamos dizer assim. E no programa passado eles nos explicavam que a medicina Ayurveda é um tipo de medicina que considera o homem como um ser integral, não só a carne, mas ele completo, com a mente e com o espírito também. Então é claro que a medicina Ayurveda vai ter um olhar diferente quando o paciente se aproxima do terapeuta, porque o terapeuta vai procurar auscultar a sua condição espiritual, a sua condição mental, a sua condição emocional, enfim, né, o seu estado psicológico, tudo isso vai influenciar no diagnóstico. Inclusive, eles até falavam no programa passado de 3 biotipos básicos, né? Vata, Pitta e Kapha. E falamos bastante sobre isso. Agora, vocês falaram muito no programa passado de purificação. Me parece que tem uma terapia, Panchakarma, se não me engano, acho que é o nome, eu não sei pronunciar muito bem, e que trabalha com purificações, por exemplo, purificação do fígado, do intestino grosso, da cabeça, do sangue. Fala um pouquinho disso, Eric. Panchakarma. Significado de Panchakarma. Eu gosto de dar o significado porque o significado já explica bastante, né? Sim. Pancha significa 5. Karma, ação. São as 5 ações de desintoxicação profunda. Eu não chamo muito de desintoxicação porque desintoxicação na nossa língua, para nós ocidentais, é colocar para fora tudo que é de ruim. Pro oriental, é trazer o organismo de volta a um equilíbrio. Independente se for através de uma desintoxicação. Harmonia, equilíbrio, harmonia, tudo isso. Então, dentro do Ayurveda, nós temos 5 desintoxicações profundas. Seria chamado de Vamana. Vamana é uma técnica que, através de anamneses, vômitos, a pessoa vai limpando toda a parte do estômago. E como provocar esse vômito? Aí é um tratamento que requer diversas coisas. É um Ervas. preparo que a pessoa vai tomando durante 10 dias. Preparos de massagem, saunas, o Shirodhara que a gente falou. Mas isso para nós ocidentais soa tão estranho, né? É verdade. Porque quando a pessoa coloca para fora, vamos falar o português claro, quando ela vomita, para nós é uma coisa negativa, né? Medonho, né? O ocidental, meio não, além de ser asqueroso. uma coisa asquerosa, se interpreta como uma coisa ruim. Puxa, o fulano tá mal, hein? Chega a estar vomitando, vamos dizer assim. Mas Desculpa não é uma coisa a palavra. tão boa, não. Não, mas veja bem, mas faz parte de uma terapia. Sim, né? faz parte. O mas que eu tem quero ter um dizer preparo. é que a gente um vê preparo. como uma coisa negativa e pode ser uma Pode ser. terapeuticamente É uma coisa. utilizado. É uma coisa bom sempre lembrar, quem conhece um pouco de yoga vai lembrar que no yoga também existe isso, mas é diferente. Tá? No Ayurveda a gente faz um preparo, são 10 dias de prática, tomando ghee com ervas, tomando chás. Explica o que é o ghee. O ghee é a manteiga clarificada de leite, Sim, como sem que é? sal, para ser mais exato. Como faz? É interessante fazer. Como que faz É essa muito manteiga? importante, porque é como se a gente tivesse uma manteiga em casa, tá? A gente vai colocar ela na panela, ela tem que ser sem sal, e vai deixar ela, tem uma forma de colocar ela e a gente vai tirando as impurezas dela.
até a hora que gordura ela esteja vai totalmente ficando, límpida. você vai Então a tirando. gordura a gente jogou dela fora, Nossa, a manteiga água da clarificada. manteiga a gente jogou fora, todas as sujeiras que sobraram dela, e chama-se na Índia ghee. E Tem o ghee, ponto certo. o ghee na Índia a gente usa para tudo. A gente usa para comida, usa para tratamento, usa para fazer massagem, usa para fazer enema, usa para passar no cabelo, usa para remédio, usa para colocar fogo durante os rituais E a indianos. manteiga tem, assim, por exemplo, de vaca, de carneiro, Então, tem alguma diferença? na Índia é vaca ou búfala, né? Sempre os dois, o que tem mais lá. Assim, algumas regiões mais vaca, algumas regiões mais búfalas, então, aí o que tem na região, na Índia, né? Aqui pra gente, lógico, a vaca é o mais fácil. Mas não margarina, né? Não, margarina é manteiga. totalmente Margarina é diferente. vegetal. Manteiga, Manteiga. manteiga. mesmo. Mas Tá, é muito bem. interessante, como no programa anterior nós falamos sobre alimentação, pedir ao estimado telespectador fazer o ghee na sua casa. Compra aquela manteiga, a especial, a melhor que você acha que tem no mercado. E depois você prepara. Você vai ver a quantidade de impureza que vai desprender essa manteiga. Vai ficar assustado. Vai ficar assustado. Tem sebo, tem um monte de agregado que tem lá que não parece. A melhor manteiga que tem. Você vai ficar... E aquilo que sobra, que é uma quantidade de 1 quilo, acho que dá umas 200, 300 gramas, acho que não dá mais isso. O resto, né, eu não sei bem. Depende da manteiga. Bom, Depende a da manteiga melhor. Vamos falar da manteiga melhor. Eu perco assim, eu compro tabletes de 5 quilos, eu perco quase a metade. É. Agora o resto é acréscimo. Tem sebo, tem gordura, a substância é totalmente essa inadequada. manteiga você usa para o Vamana. Vamana. Não usa ela pura. Aí existe uma outra técnica que chama grita. Grita é quando a gente pega essa manteiga e medica, né? Medica que existe uma forma de decocções que a gente coloca a erva dentro daquele Você vai fazer ghee. um preparado. Vamos dizer Exatamente. assim, E a pessoa vai tomando durante X tempo, mas isso não inclui só o ghee. Inclui o ghee, inclui o chá, inclui meditação, yoga, alimentação, uma série de componentes para no dia da anamnese, do vômito, a pessoa chegar lá e ela vai tomar 5 litros de um preparado de chás, com óleo, com uma série de coisas, vai tomar e aquilo vai ser provocado o vômito automaticamente. Vai limpar o estômago. Aí vai começar a limpar o estômago. E a Isso pessoa vai trazer não qual benefício? a limpeza do estômago e a retirada do excesso kapha Sim, mas do isso organismo. seria qual o O benefício? kapha é o dosha, que é a água e a terra. É o muco, né? O muco, principalmente Então, o muco. e qual, vamos dizer, o efeito prático na minha vida quando eu faço o Vamana? Principal, a retirada de emoções, que está tudo parado aqui no plexo solar. Você dá uma reviravolta na Fica mais- pessoa. É fantástico. É normal a pessoa durante o Vamana chorar, lembrar de tudo aquilo que tem de ruim nos últimos anos. Fica mais leve, Porque, vai. porque fica. no primeiro processo... Você já fez, Margarete? Eu Como é que já, foi? Conta porque pra turma aí. Ele assistiu meu Vamana. É. Porque assim, é muito interessante. O kapha, ele vai somatizando e guardando, somatizando e guardando, e fica tudo aqui no plexo, como ele que disse. Né? Então, aqui é o centro Cristalizada de aquela todas energia. as emoções. Todas as emoções estão aqui. Né? O kapha, para não sofrer tanto, ele engorda, é uma proteção, enfim. No Vamana, nessa hora, a gente está até aqui de ghee, não aguentava mais sentir o cheiro do ghee de longe, o fígado já fala, não, né? Sim. Mas é porque é Foi necessário. continuando. Quando você vai pro Vamana, no primeiro vômito é aquele de alívio, porque você tomou litros e litros de água medicada, né? E tá com toda aquela medicação Mas dentro. você começa a tomar no mesmo dia 5 litros? Naquela hora que você vai fazer. Fora que eles te E dão o uma ser humano pasta, consegue engolir 5 litros? Você Porque vai pondo e vai toma tomando. e vai colocando para fora. E a gente vai medindo a quantidade que a pessoa vai colocando para Mas esse fora. chá, ele é feito de uma forma que ele entra e sai. Ele mesmo já Ele provoca. sai, Não, às provoca. vezes, quando não provoca, existem respirações que a gente vai ensinando para a pessoa. Certo. É. Que a pessoa vai Técnicas. fazendo técnicas que automaticamente Tá, coloca vamos lá, para deixa eu fora. falar. Conforme ela terminar. E esguicha aí? também, ela Aí que também aconteceu? tem Chorou? um significado. Eu não dei risada. O kapha ri também, sabia? É. Mas o mais gostoso é que, assim, o primeiro foi aquele alívio físico, né? Que eu tava entupida. Depois você começa a sentir realmente. Você viu que tá saindo de você, você quer mais vomitar. Você pede o chá. Depois vem a parte emocional, que o Eric falou. Aí é fantástico. Por isso que é uma medicina que cuida
da mente, E do corpo depois? e do Depois espírito. sai voando que nem um anjinho. Gente, A é um pessoa fica em alívio, repouso é um de 30 a alívio. 40 minutos na hora que ela sai dali. Aí Sim, a gente porque, é claro, queima, fica a gente fragilizado. queima algumas ervas que é chamada de Dhumraparam, que é a hora de queimar as ervas. A pessoa vai respirar para limpar o que sobrou de muco na garganta e nas vias respiratórias. Aí a pessoa fica dormindo não é dormindo, num estado ali tranquilo de 30 a 40 minutos para depois ela poder ir para casa. Olha, para quem trabalha a parte de mediunidade, é a coisa mais fantástica que tem, porque ela acelera, ela abre os canais. Sim. Tira Superiores. o que está entupindo, né? É Exatamente. fantástico. Tá, e é tem a fantástico. Virechana, Virechana. O Virechana é uma técnica bem interessante. também de desintoxicação. Também, são daquelas 5. Primeiro é o Vamana, tipo, não existe uma ordem, Certo, mas só pra gente seria o entender Virechana. Virechana é uma limpeza do intestino. E do fígado também. Isso, do fígado e do intestino delgado, onde através do quê? De uma diarreia forte, a gente vai limpar isso. Existe Também a mesma fiz. coisa da Também visto como uma preparação, coisa negativa, a mesma né? coisa a gente Diarreia. prepara com ervas, com ghee, com chás, meditação, etc, etc, para depois a gente tomar algumas ervas laxativas, alguns comprimidos ayurvédicos, não são comprimidos esses que a gente compra na farmácia, são comprimidos fortíssimos. Você toma 2, parece que o teu vai mundo estourar mudou, tudo. né? E você fica no banheiro cerca de 4 a 5 horas, né? Evacuando, mas tem um preparo, você tem que ir tomando água, alguns casos, alguns sucos, né? Onde você vai se nutrindo e vai limpando toda a parte. Eu já fiz alguns jejuns, né? Espirituais, tal, com o objetivo de fazer limpeza também. E eu usava o Sene, né? O chá de Sene e tal, tomando, ao mesmo tempo fazendo o jejum e tomando o chazinho. Então evacuando Também, assim a né? todo momento. Até o momento que chega, não tem mais nada Não para tem mais evacuar. nada. Né? Eu só Agora, não aconselho o Sene e a Cáscara Sagrada sozinhos, pois eles dão muita cólica. Não, parece que o Sene dá mais cólica. As E cascas eles sagradas não. atacam diretamente o fígado e o rim. Sim, ajuda numa coisa e prejudica na outra. Então, juntando o Sene com uma ervinha amarga, ou a Cáscara Sagrada com uma outra erva, qualquer amarga, boldo, nós temos aí, o boldo é a mais famosa de todas, né? Ela é a mais fraca, mas ela é bem carqueja. famosa. A carqueja, que é fantástica, né? Temos a mirra, que é muito boa também. A mirra não pode para mulher grávida, porque cria aborto. Mas todas essas, elas E seriam essa muito boas. purificação do fígado e do intestino delgado, qual seria o efeito prático na vida do camarada? Primeiro, para restabelecer uma ordem no intestino. Isso é uma das principais. E restabelecer o Agni. O Agni é o fogo digestivo, o que cria a digestão. Então, a função principal dele é essa. Certo. Tem também o Bast. O Bast eu acho que é a mais conhecida de todos. O Bast é o enema. Muita gente não sabe o que é enema. Enema é através de uma sonda, a gente faz a limpeza do reto e do intestino grosso. Né? Na Índia é feito isso há milhares de anos, como até 30, 40 anos era normal. Todo normal mundo tem em ocidental. casa Aquele lembro, baldinho, meu né? um pai baldinho. É. Na Meu sonho época, era na época se chamava de extremamente saudável. cristel. Cristel, é. Cristel, Isso. que era de Fazia a limpeza inox, do- fazia a limpezinha em casa. Do ânus. Como era normal também, a avó, bisavó nossa, trazer uma colherzinha uma vez por semana de óleo de rícino. Sim. Ixi. Era normal. Ah, mas era ruim. Era normal, mas era ruim, viu? Mas fazia um Eu bem cheguei a danado tomar. Quer ver uma aquilo. coisa que os antigos usavam também? Que hoje ainda eles usam? É uma gotinha de criolina, né? Que você limpa tudo. Ah, é verdade. Você usava também verdade. bastante. Eu não sei se colocava no Eu só copo, sei é que meio quando eu era copo. moleque eu não gostava. E quem não tomava, Viu, Zana? pegava Tinha aqui aquele e óleo ia pujol, no... aquelas coisas. Não era isso que tomava? Não lembro. Isso daí eu não Óleo lembro. de fígado de bacalhau, Olha óleo isso. de rícino. Nossa, emulsão de Scott. Você sabe que... Minha avó vinha com esses negócios lá, a gente saía Viu? correndo. Você sabe que até hoje, dentro da homeopatia, um grande remédio de homeopatia para desintoxicação é a criolina. Nossa, rapaz. E alguns terapeutas usam a criolina para desintoxicação e fortalecimento do organismo. E a urinoterapia, tem alguma coisa a ver também A urina com ela não entra dentro da medicina, ela entra dentro do que eles chamam de naturopatia hindu, que é a medicina popular. Os hindus usam a Isso, urinoterapia. dentro da forma tradicional deles, assim, do dia a dia deles, eles usam a mesma coisa que o índio brasileiro usa. Conversei com diversos índios, eles mesmos falam, toma um banho de urina, os índios norte-americanos usam. E qual o benefício da urina na pele? Toma banho de Então, urina? Pra quê? A urina a gente vai trabalhar, se for trabalhar na pele, a gente vai falar de ureia. Ureia é um ótimo cicatrizante, revitaliza a pele, rejuvenesce, porque é ureia. Não é? Né? A E ureia afecções cutâneas é bom? ótimo, ótimo. Mas é bem por causa E da todo ureia. creme de beleza que você paga Tem aí ureia. milhões,
E ureia humana. Ureia. Muitas vezes Ureia humana e digestante. Digestante, porque ele é mais forte e tudo mais. Então, mas isso é bem Eu já forte. ouvi dizer que gestante vendia urina. Tinha alguns Doma, laboratórios vende, que compravam urina de gestante. É verdade. Para fazer produtos de Mas bebê. isso, se a gente for dar uma pequena vasculhada, investigada, a gente vê que nos povos mais antigos, A sabedoria. na forma que é chamada hoje naturopática, que é a forma tradicional de cada povo, você encontra o uso da urina para diversas funções. Tem um outro diversas. tipo de purificação. Não vou falar de desintoxicação, né? Como você disse, que não é bem a palavra correta. Purificação, Purificação talvez fosse é melhor. o mais correto. Náusea, é isso? Náusea. Náusea é a limpeza das partes respiratórias. Que a gente Cabeça chama, e face. que a gente chama de partes aéreas, que é a parte Superiores, respiratória. Tá, e como? Através de óleos nasais, ervas, inalações, a gente vai colocando tudo para fora. Pelo nariz, pela boca e também pelo karna purana, que é a limpeza do ouvido. Como? É um É cone. um cone, né? Na Índia a gente coloca um aparelho que a gente acaba montando, que entra a fumaça da erva pelo ouvido, vai amolecendo, e depois a gente com um cone de cera, a gente encaixa, põe fogo e aquilo vai puxando. O fogo puxa, não você vê só toda a a cera, cera. não só puxa o excesso, como estimula quem não tem. Isso é o mais interessante. Porque muita gente acha que esse tipo de tratamento, só tira excesso. Não, quem não tem, é muito interessante fazer porque vai estimular. Mas lógico, você não vai trabalhar do mesmo formato que você trabalha o outro. Você vai trabalhar de que forma? Você vai pingar óleos específicos, né, tanto no nariz também, etc. É bem bacana. verdade. E legal. tem uma técnica de yoga, né? Que por você limpar as fossas nasais aqui, você ingerir a própria por um e água, sair né? pelo sim, outro. você É, o consegue. Jalanete. Ingere a água, O o Jalanete Jalanete, ou coisa, e é. entra no Entra em um nariz e sai no sai no outro. outro. É o Esse o Adão Jalanete. Fantástico. Esse o É Adão já me fantástico. ensinou. Isso é fantástico. E o último, a purificação do sangue. O Como é que faz Rakta isso? Moksha. Eu nem tentei falar. Limpeza do sangue. Tem escrito aqui, Como mas chama? como é que é? Rakta Rakta Moksha. Rakta Moksha. Rakta Moksha. Moksha. Eu já nem tentei, vai, fala aí, tá bom. Esse É negócio a limpeza aí, do como é que sangue, é a purificação do sangue. Como que é? Através de feito? retiradas de sangue. Então a gente faz o mesmo processo de purificação, de tomar diversas ervas, guis, Só etc, tira, etc. não coloca. Só tira, Só não. tira. Ou seria igual Só a tira. hemoterapia? Em alguns casos é parecido, né? Porque aí a gente começa a abrir um campo, né? De variações da mesma coisa. Então, em alguns casos, você tira o sangue não só daqui. Você tira, um exemplo, uma pessoa com pé diabético. Eu já vi muito filme lá na Índia assim, a gente já fez aqui. A pessoa tem a ferida do pé diabético. Em vez de eles tirarem aqui, eles tiram perto da ferida, para aquela ferida secar mais rápido. Tira o sangue. Tira o sangue em volta. Então, uma quantidade X aí depende também de peso da pessoa, se está no verão, inverno, né? da alimentação e tudo mais. Aí a Tem toda uma quantidade ciência E o atrás benefício disso. dessa purificação do sangue? Qual é fantástico, né? Depende também para qual função. Um exemplo, a minha função para mim, para Érica, é muito bom sempre por causa que eu tenho uma pele muito oleosa, tenho muita acne, né? Tenho essa tendência à queda de cabelo que vai acontecer, né? Não tem como, porque tem muito óleo, acaba fechando e aí cai o cabelo. Que e meu bom, fígado, gente. né? Limpa olha, o fígado. Olha quanta coisa boa, gente. coisa Quanta boa. coisa boa que Deus coloca à nossa disposição. E natural, né? É verdade, É natural. natural. Eu queria lembrar que nós temos o apoio cultural da Revista Cristã de Espiritismo, né? Revista Cristã de Espiritismo, editada pelo nosso querido Vitor Rebelo, amigão nosso, que fala de uma série de assuntos, né? Apesar do título, fala de tudo. É uma revista super universalista e nos ajuda a entender melhor o amor de Deus por todos nós. Também temos o apoio cultural da revista Sexto Sentido, lá do meu amigo Alex Alprin, do Gilberto, uma revista que faz o estudo das religiões comparadas. E que para nós, universalistas, é fantástica, porque lendo a revista Sexto Sentido e a revista Cristã de Espiritismo, que estão à disposição de todos nós nas bancas de todo o Brasil, nós entendemos melhor justamente aquilo que a gente vem falando aqui desde o primeiro programa. O amor de Deus, aquilo que Ramatiz vem dizendo. Deus se manifesta de várias formas, para várias pessoas, em vários momentos, sempre de acordo com a nossa necessidade. Ramakrishna fala que, numa comparação, Deus seria um grande manancial de águas no topo de uma montanha. Para chegar nesse topo, tem várias escadas. Tem escada azul, amarela, escada de madeira, escada de ferro, tem escada grande, pequena, grossa, fina. Cada um sobe por uma escada, que são as religiões. E olha, e no fim todo mundo chega no mesmo manancial que é Deus. Eu vou mais além ainda do Ramakrishna. E cada um tem também uma vasilha, né? Um tem um copinho,
outro tem meio litro, outro tem um balde, outro tem um caminhão-pipa. Cada um pega também uma porção desse Deus de acordo com a sua possibilidade, né? De acordo com aquilo que ele já ganhou em experiência, em espiritualidade e em consciência. Tem gente que sobe lá por determinada escada e pega um copinho, né? Uma xicrinha. Jesus talvez pegou alguns carros-pipas, né? Krishna, Buda e outros assim. É muito legal, gente. Mas olha, nós vamos continuar falando com o Eric e com a Margarete, ambos membros da Suda Dharma, sobre medicina Ayurveda no próximo módulo. Vamos fazer um intervalo, já já voltamos com o nosso programa. Sou a Viviane, faço parte dessa família da Rádio Boa Nova há 2 anos e meio e é muito gratificante para nós termos esse trabalho porque temos o carinho de todas as pessoas que nos ligam. Quando entramos em contato com essas pessoas, a recíproca também é verdadeira. Tem um caso, nesses 2 anos e meio, de uma ouvinte que estava passando por um sério problema de obsessão e ouvindo a programação da rádio, ela conseguiu entender o que estava acontecendo com ela e procurar ajuda num centro espírita e nos ligou para agradecer a esse trabalho, a todo esse carinho e dedicação que passamos através do rádio. Em 1861, Kardec lança O Livro dos Médiuns, um editorial que aborda com profundidade o exercício mediúnico, considerado ferramenta fundamental para a prática e estudo da mediunidade. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Esta obra pode ser adquirida agora por apenas R$10, mas somente para quem ligar já para 0 Operadora 11 6979 2157. A Revista Cristã de Espiritismo está há 7 anos nas bancas, transmitindo a mensagem da espiritualidade com seriedade e universalismo. Mediunidade, bioenergia, viagem astral, ufologia e temas atuais apresentados à luz da doutrina espírita. Informações: Editora Vivência, 11 6605 4651. Revista Cristã de Espiritismo, nas bancas de todo o Brasil. O Sublime Peregrino. Mensagens do Astral. Fisiologia da Alma. Esses são alguns títulos que você encontra na Editora do Conhecimento. Visite o nosso site www.edconhecimento.com.br ou ligue para 019 3451 5440. Você quer saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Nós damos as pistas. Revista Sexto Sentido. Grandes mestres, civilizações perdidas, entrevistas inéditas, fenômenos paranormais, fronteiras da ciência. Sexto Sentido explora os limites da ciência, revela os mistérios da humanidade, os segredos da mente. Traz entrevistas com personalidades mundiais em uma empolgante jornada a novas dimensões do conhecimento humano. Todos os mistérios do universo em uma só revista. Sexto Sentido, mensalmente nas bancas. Amados telespectadores, estamos de volta com o nosso programa Ramatiz, uma proposta de luz. E mais uma vez, muito interessante, né? Estudando a medicina ayurvédica, uma medicina que veio da Índia e que tem uma base muito forte na espiritualidade do ser humano, no equilíbrio, na harmonização, como está nos explicando aqui o nosso querido Eric Schultz e a nossa querida Margarete Gonçalves, que são membros da Suda Dharma Mandalã.
Mas a Suda Dharma, a Margarete já esteve aqui, já fez 2 programas, já explicou tudo o que é a Suda Dharma. Hoje nós estamos falando mais uma vez. E olha, outra coisa, hein? Vamos fazer mais um programa. Semana que vem eles vão estar aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem. Topam para a gente falar mais um pouco. Porque vamos realmente é muito importante esse trabalho que vocês fazem. Mas aonde que vocês fazem esse trabalho? Nós falamos. Se alguém quiser um tratamento com vocês, ou comprar algum remédio, alguma coisa, como é que é? Onde que encontra isso? Tem um site? Tem. Qual o endereço? Ajuda a gente. Eu vou explicar rapidinho. Nós somos... Eu nasci dentro do Suda Dharma por causa da minha mãe, que começou esse caminho desde 71 por causa dela, né? Parece que é uma coisa negativa, mas não é positivo. E a nossa vida foi caminhando, cada um tinha o seu trabalho, estudava e tudo mais, e em 94 a gente fundou o nosso Instituto de Cultura Indiana, chama Instituto de Cultura Hindu Naradevachala. Era uma forma de a gente trabalhar com o que a gente gostava, com o que a gente estudava, ganhar o nosso trocado para poder sobreviver, e não saía muito da área, porque a gente acaba, às vezes você entra num pequeno conflito, né? A gente estava numa área totalmente diferente, chega em casa, é um conflito. Começamos a trabalhar, foi aí que a Ayurveda começou a ficar cada vez mais forte. Então hoje o Instituto trabalha em conjunto com o Ashram, que é a sede do Suda Dharma em São Paulo, fazendo todo esse trabalho de profissionalização, dando cursos de formação em Ayurveda, Yoga, meditação, filosofia, sânscrito, astrologia védica, quiromancia védica, toda a parte do hinduísmo. E tem a parte clínica também. A parte clínica onde a gente realiza os tratamentos, realiza a consulta ayurvédica e outros procedimentos. Baseado na Ayurveda. Sempre baseado na Ayurveda. Dentro da medicina, a medicina principal ali é o Ayurveda. Mas também usando outras técnicas. Eu digo que as outras técnicas sempre vêm para complementar. Eu falo que o ser humano, em todas as suas profissões, a gente sempre tem que escolher uma. Tá. Eu sempre brinco, a gente não tem um cartão de visita. O cartão de visita não dá para entrar todo o nosso currículo. Então a gente entra o principal ali, o que a gente escolheu. Tá. E eu estudo medicina tradicional chinesa, estudo homeopatia, estudo muito as técnicas nativas dos povos, que eu acho fascinante, mas sempre para complementar. Né? Eu sempre brinco assim, aquela pessoa que tem aquele currículo gigantesco, se ela virar para você e falar, eu faço tudo isso, ela vai estar mentindo para você, porque é impossível ela no atendimento de 1 hora e meia, aplicar todas aquelas técnicas. Ela tem que ter a principal e o resto entra como uma complementação. Tem é o o que a site? gente faz. Temos. É www.naradeva, como se diz mesmo, naradeva.com.br. Tá. E qual o endereço A gente está no bairro da Pompeia, aqui na capital do estado de São Paulo? capital do estado de São Paulo. E hoje nós somos os representantes no estado de São Paulo da Associação Brasileira de Ayurveda, que é Qual o facinho. endereço lá do consultório? É Rua Coriolano, número 169 e número 171. Na Lapa. Fica entre Lapa e Pompeia ali. Tá. Rua Coriolano. Número 169 e 171. Tá. E vocês têm também os medicamentos lá ou vocês Temos. indicam? Hoje em dia, graças a Deus, laboratórios? não vou dizer que sou eu, mas são outras pessoas que fizeram esse estudo, ex-alunos nossos, fizeram o estudo das ervas brasileiras. Então a gente não necessita tanto dessa parte de importação de produtos, que aconteceu com a homeopatia há muitos anos atrás, né, que acabava ficando indisponível para a população mais carente também. Lógico, ainda não é uma medicina tão barata, tão acessível, porque a mão de obra ainda é um pouco cara, infelizmente. Certo. Mas lá nós temos as ervas nacionais, a gente indica os locais para comprar, os óleos para massagem, o próprio ghee a gente faz para vender, porque muita gente tem preguiça de fazer em casa e tudo Dá mais. trabalho, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas é uma delícia fazer. Você vê o processo. Margarete, é o seguinte, voltando aqui à nossa Ayurveda, mais especificamente, nós somos espíritas, né? Então lá na nossa casa espírita, trata de desobsessão, tem a comunicabilidade dos espíritos, conversa com os espíritos, as coisas todas e tal. A Ayurveda tem algum tipo de trabalho para problemas psicológicos, psíquicos ou espirituais? Entra aí a parte da meditação, a parte da mantralização, a parte de pranayamas, né, específicos para aquele desequilíbrio Tá, então explica daquele primeiro. paciente. O que é pranayama, o que é mantralização? Pranayama seria a respiração, uma Certo. respiração adequada, uma respiração que vai ter um tempo X, ela vai inspirar, vai segurar, vai expirar e novamente faz todo o processo. Cada Isso caso baseado é um na caso. yoga? Baseado no yoga também, né? O yoga No trabalha yoga. em conjunto, Em né? conjunto, Mas é interessante, né, deixar bem claro a questão da respiração. Nós respiramos totalmente inadequado. É. A respiração que nós fazemos usualmente,
ela nos causa perturbação. Então, é bom deixar bem claro que nós temos que, tivermos o sentido de saúde, fazendo essa reformulação, nós temos que aprender a respirar. Respirar novamente. Novamente. Que é uma coisa tão natural. É bom, Margarete, você abordar um pouquinho, porque quando fala, bom, mudar a respiração, mas como? Eu sempre respirei, mas qual o problema? Ou parar, respirar, Parar a respirar respiração, menos. é bom você abordar, porque assim o amado telespectadores, né, ele vai já colocar dentro Em prática, né? em prática, pelo menos alguns minutos do dia, fazer essa respiração completa. Por exemplo. Como faz essa respiração completa? Por exemplo, você pode perceber agora o quanto a tua capacidade que você tem para respirar. Se você inspirar agora e segurar, você vai ficar muito pouquinho tempo. Isso é treino. Então, você pode mentalizar num tempo 1, inspirando 1, segurar 4 tempos e expira 4 tempos. E depois volta novamente pela narina que você está retornando. Então, é 1, 4, 1, ponto. Nós estamos de dia, então respiração solar, narina direita. Então, você vai começar com a direita, inspirando um tempo. Segura, conta 1, 2, 3, 4 e expira pela esquerda. Aí você vai retornar novamente pela esquerda, que é aqui que você parou. Segura 4 e solta. Isso é um treino. Isso você vai começar a adequar o seu pulmão a ter uma capacidade maior de concentrar mais ar lá dentro, mais prana. E qual é o benefício? Nossa, você vai ter uma capacidade de respirar melhor, de jogar esse oxigênio, de jogar esse prana para todos os órgãos, porque depois você pode fazer abdominal, você vai descendo esse ar que vai entrando. Você faz, sabe aquela respiração do bebê quando nasce? Fala, o bebê respira com a barriguinha. É assim então, mesmo. e a gente não respira assim. A nossa respiração, o máximo que para é aqui. Interessante isso, né, Margarete? Se a gente tentar colocar em prática alguns minutos com essa respiração, o que que acontece? Você aumenta o nível de oxigenação no corpo, com isso aumenta a vitalidade do prana todo. O tempo de você fazer as pausas, segurar, e mesmo quando você joga todo o ar para fora, você dá uma pausa também, fica sem ar. Isso aí, Você extremamente faz todo benéfico. o trânsito, né, de limpeza energética, não fica verdade. resíduo energético no corpo. Você trabalha a capacidade pulmonar na totalidade. Você sabe, Zana, que no yoga, eles dizem o seguinte, os Vedas nos dizem o seguinte, que uma pessoa obsediada, se ela fizer um pranayama perfeito, um único pranayama, mas perfeito, ela Consegue se consegue libertar. se É libertar energia totalmente. vital, né? Que a Que pessoa é coloca energia pra vital, dentro. né? E se Agora, você começar a olhar para o sol na nascente, né, dentro de uma sacada, pode ser no ar que nós estamos mesmo vivendo, poluição, né? E fazer buscar a energia do sol para dentro de você, para iluminar as trevas. Isso Você se fantástico. renova totalmente. Isso é fantástico, isso é fantástico. Tem que prestar E se atenção. você pegar um copo d'água, colocar para o sol e jogar toda a energia solar dentro da água e tomar essa água, é uma vitalidade que você O que a gente não pode esquecer Quanta é que nós, coisa boa, hein? nós É o não elixir da estamos, longevidade. não estamos desvinculados do universo. Nós somos o universo. Então, se eu for respirar de dia, solar, narina direita, de noite, lunar, esquerda, contrário. entendeu? É ida e pingala, né? Que a gente tem que chegar no único, mas até o único faz o ida e pingala, que tá ótimo. Sim, você falou em mantralização. O que é isso? É o som, é o som. Então, por exemplo, mais tarde, depois que eu já tenho esse controle, por Isso exemplo... para trabalhar doenças psíquicas. Trabalha tudo, mas Sim. principalmente Na o parte psíquica. também. Então, você vai, no inspirar, por exemplo, você fala shirim. O que é shirim? É um som de poder, é um bidya de poder, né? Ou sal, que é saúde absoluta, né? Então, om, segura, om, shirim, om, shirim, om, shirim, om, shirim. Entendeu? Aí, Om é o som primordial. eu estou dando um exemplo, estou jogando, Certo. né, um exemplo. Então, de acordo com o desequilíbrio daquele paciente,
o médico vai estar prescrevendo um mantra adequado, ou o terapeuta já sabe o mantra adequado para aquele desequilíbrio. Tá, e também posturas físicas? Os asanas. Asanas, né? Asanas. Tá. Né? Vai ter específico para disfunções tiroidianas, é o Bhujangasana, aquele, né, eu gosto desse, por isso que eu falo sempre. É uma gracinha. Então você vai para o chão e puxa a tireoide para cima e fica... Tipo uma serpente, como Isso. chama? Aquela posição de É serpente. a posição da Você serpente. pega Bhujangasana o significa ponto serpente. e levanta, né? E Isso, fica aí com- você vai para baixo e... e faz, Ó, parece isso, uma isso, serpente. Isso. É muito bom. Mas a principal você técnica... você coloca a coluna também no Isso. lugar, né? Exatamente. muito bom. Você ativa a energia Ativa vital tudo, subindo, tudo fluindo subindo. tranquilamente. Mas a principal técnica desse trabalho energético são os yagnas, ou O que é pujas. yagnas? Yagna é uma forma de oblação. É a hora que você faz a junção do seu corpo e mente com o seu espírito, através do fogo ou da água. Então, o que nós chamamos de Yoga Sandhya, né, ou chamado de Agnihotra. Agnihotra é o ritual do fogo, e Yoga Sandhya é o ritual da água. É onde você se purifica através da água, através de mantras. É um ritual mesmo. Um ritual, Mas lembra? usando a água. Usando Usando a a água, água. você vai molhando os seus centros, você vai energizando aquela água. Por exemplo, um simples copo. Você vai pegar e imantar com a sua energia. Você faz 3 vezes o on e fecha. On, fecha. Ok? Mentaliza. Você pode jogar na sua mão, assim, imantar, vamos dizer, equilibrar os chakras superiores ou os 12 centros superiores que nós temos, e depois vai tomando. É interessante como a água absorve, é um grande catalisador. Nós temos experiência de um cientista japonês, né, Eu se não me vi, engano. maravilhoso. Maravilhoso. Do- Que ele fez uma experiência, você conhece isso? Tá no Que- Quem Somos Nós, não é? No filme? Tá, Não sei. tá Sim, no quem Quem somos Somos nós, Nós, tá? é Quem Tá. somos nós? Do Amit Goswami. Isso mostra que a água é um grande catalisador. Ela sente, sente bom, bem. porque nós temos 2/3 de água no corpo. né? Então, se você usar a tua mente em seu próprio benefício, você imanta, você joga na água aquilo que você precisa. Olha que legal. Ou também né? você pode jogar o veneno, né? Pode. Tem que No saber yoga- trabalhar. Saber trabalhar. No Yoga Sandhya, nós fazemos assim. Pega o copinho, coloca frente ao chakra cardíaco, ok? Mentaliza que do grande sol central vem raios luminosos de luz, transpassa o sol planetário, entra nesse copo, preenche essa água de virtudes divinas, transpassa, entra no cardíaco, sobe através dos chakras superiores internamente, explode no Sahasrara, num leque de luz. Ponto. Aí você mentaliza mais, saindo do teu chakra cardíaco, outro foco de luz para dentro da água, também preenchendo e enchendo ela de virtudes divinas. E aí você faz a união do micro e do macrocosmos. Onde E não nós tem seremos também um. para você fazer a descida até o chakra, até o Kundalini? Essas são Tem, outras é. práticas. Mas não é é. o mesmo, você Não, joga não, não. para cima, mas você joga para baixo também. Aí que é você tem que ter um importante. pouquinho mais de experiência, né? São outras práticas também. Essas práticas, ô, Falar Margarete, da tele, vai todo Porque mundo. Vai querer fazer. dentro da Ayurveda, a yoga é usada como terapia, é isso? É. Ou é como base? Ela é uma forma terapêutica. O que é interessante Uma das terapias... o que é interessante falar de yoga, que yoga por nenhum momento é religião. O yoga Isso. não, Isso é verdade. o yoga é uma técnica que as religiões utilizam. Isso. Graças a Deus, depois de alguns anos, muitas pessoas no Brasil estudando yoga seriamente, começaram a trazer isso à luz, o que pra gente, muita gente falava isso, desde que eu conheço yoga pra mim é técnica. É a mesma coisa. O que é a técnica? É como você faz, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, etc. Agora, o que as religiões na Índia fazem, eles pegam a técnica e utilizam a técnica dentro de algo Eu estou religioso. dizendo isso até porque... Não, eu gosto de explicar porque muita gente se Não, confunde. mas por que? Eu vou te dizer por quê. Porque no Bhagavad Gita, Uhum. o Krishna fala para Arjuna que yoga seria a busca total de Deus, todo o processo de religação Exatamente. seria yoga. Então, e religião, então, também é a religação. Por isso que eu fiz esse É. paralelo, né? Mas Deus mas- é científico, a ciência comprova a existência desse Sim, ser sim. imanente. O Goswami chama Deus o ser quântico, né? Exatamente, é uma inteligência transcendente, não é? Deus não é uma inteligência dogmática, religião não pode ser dogmática, uma verdadeira religiosidade não é, né?
E a ciência com a religião, elas se coadunam perfeitamente. É só ter discernimento necessário. Está falando de um ponto de vista Tem que ter interessante. olhos para ver e ouvidos. Exatamente. Está falando uma coisa O interessante. Coração aberto, A coração aberto, para ter o discernimento. Já que a ciência e a religião, elas se complementam, e é claro, elas são perfeitamente complementares, eu também acho. Até já contei para vocês, certa feita fui convidado para fazer uma palestra em um instituto de pesquisas científicas. E quando, tudo bem, vou fazer, né? Topei. Quando ela me passou o tema, eu quase caí da cadeira. Que ela mandou falar de Big Bang, teoria da relatividade, o fim do universo paralelo, buraco negro, essas coisas. Eu falei, meu Deus, eu estou ferrado, eu não sou físico, como é que eu vou falar de tudo isso? E eu fiquei meses estudando física para poder fazer a palestra. Mas estava tudo errado, não era para estudar física. E aquilo não fechava, e eu pegava e entrava no site, analisava, e não fechava, e não fechava. Olha só a história é interessante. E aquilo não fechava, e eu estudava física, eu pegava livro de física, eu pegava sites de física, e não fechava, eu não conseguia na minha cabeça preparar a palestra. Começou a chegar, era 6 meses, nada, 4 meses, nada, 3 meses, nada, 2 meses, 1 mês... 20 dias, nada. Faltava uma semana na minha palestra, eu falei, estou ferrado. Que era um fórum, né, aqui no local, com cientistas e tal. Aí eu falei assim, bom, eu vou sentar no computador, vou fazer pelo menos a primeira transparência, o primeiro slide. Depois, vamos ver o que vai dar. Aí, sentei no computador, fiz o primeiro, aí fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, fiz o quinto, e veio assim, blá, 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 né? Só que eu não falei nada de física. Falei de Vedanta, falei de hermetismo, falei de espiritismo, falei de obsessão, falei de evangelho, falei de um monte de coisa, de gnose e tal, e não falei de física quântica, que era o... E aí chegou o tal do belo dia, né? Aí eu cheguei lá e comecei minha palestra. Aí falei do grande plano, do Manvantara, respiração de Brahma, tal, o que está em cima está embaixo, é Mestre Megisto, falei de Jesus, meu reino não é deste mundo, a relatividade, tudo aquilo que ela me deu, né? A criação, Moisés, falei da Gênesis e tal. Aí tudo bem. Então eram 2 palestras, era a minha palestra e depois a do cientista, era o convidado e depois o cientista. E depois as perguntas do público, era um fórum. Aí o cientista chegou lá, um engenheiro, amigo nosso, né? E cheio de fórmulas lá, só que ele botava assim as fórmulas lá e dizia assim, conforme o Sidney falou, conforme o Sidney disse, conforme o Sidney explicou, quer dizer, tudo que a religião falava há 10 mil anos atrás, há 8 mil anos, há 5 mil anos, há 2 mil anos, a física quântica está chegando à conclusão hoje. Então é bem perfeito mesmo. Isso é fato. É a redescoberta das tradições tradicionais. As nativas. Nada mais nada mais é. É verdade. Mudou apenas o nome. Uma coisa aqui, uma dúvida, Margarete. Já que, puxando esse assunto da ciência e tal, a Ayurveda hoje utiliza medicamentos alopáticos também ou não? De forma alguma? Há um acasalamento com a farmacologia, alguma coisa assim? É necessário, não, Eric? Existe algumas vezes a necessidade, mas não faz parte. Eu sou meio radical, né? Sim, seria um Parece. complemento, alguma coisa. Não tem como eu evitar, não tem como um médico, vou te dar um exemplo, uma médica que trabalha conosco lá no Instituto, como outros que eu conheço, que são alopáticos, com especialização em Ayurveda. Não tem como eles não juntarem, não vou dizer até o remédio, mas não juntarem uma radiografia, os exames que hoje a gente sabe que tem um efeito fantástico, que você consegue, uma biópsia e tudo mais, vê a necessidade de não recomendar. Agora tem alopatias que eles abominam, a própria medicina abomina e eles utilizam porque eles sabem que é a única coisa que naquele momento vai dar resultado. Né? Mas então, vai mexer no efeito. Vai, daí depois eles já trabalham de outra forma, mas é muito difícil. É a mesma coisa, eu trabalhar com erva e trabalhar com alopatia não encaixa direito. Nós estamos num outro país, num outro continente, nós temos outra cultura. A gente tem alguma coisa que tem que adaptar. Por exemplo, no meu caso, vou me usar como exemplo, eu estou com 50 anos, não é? E desde os meus 12, 13, 14 anos eu cuido da tireoide. Então não adianta eu chegar agora com 50 anos com a Ayurveda falar, tira o sintroide. Você entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, tem jeito. ela vai se adaptar, eu vou mudar minha alimentação. Acho que isso é adaptabilidade. Mas o meu sintroide, isso é válido. infelizmente, o ser atual, o ocidental, o ser dessa nova era, dessa nova estrutura,
é completamente diferente da década anterior, das décadas anteriores. E de milênios E de milênios atrás. Principalmente. Você está falando de uma medicina que tem 9 mil anos. Tem 9 mil anos. Então, o que acontece? Você tem que adaptar a medicina segundo o momento presente, porque cada um tem o processo kármico. Exatamente. Então, eu acho que mesmo lá na Ramatiz, a gente só usa a medicina chamada alternativa. Nós não usamos alopatia de jeito nenhum. Ok. Mas a gente sabe que, no nosso caso, há casos que é necessária a alopatia. Sim, com certeza. Se eu tivesse nascido na Índia, Aí é diferente, porque a Apareceu já teve, cultura, exatamente, o teu a organismo própria não está cultura todo iria me favorecer. intoxicado. Veja como nós vivemos, com o ar poluído, Pois é. alimentação totalmente desestruturada, toda a degradação do ambiente, do habitat que você está vivendo. Sabe uma coisa que acontece? Juntando as neuroses, tudo isso, entendeu? É verdade, complicado. é verdade. Então, talvez nós não somos tão radicais como vocês. Talvez Não, eu não tenha sou que tão aprender- radical, não. Eu tenho Eu que brinco. aprender um pouquinho com vocês para ver como não usar a alopatia em alguns casos. Mas eu vou te contar uma coisa que acontece muito com a gente no Instituto e em alguns outros locais de amigos. Muita gente entra no yoga, no Ayurveda, ou numa espiritualidade, vamos dizer, diferente do tradicional, entre aspas, e vira vegetariano de um dia para o outro. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? Primeiro estude como você se alimentar. A gente falou isso agora há pouco. O que a gente pega de pessoas que viram vegetarianos de um dia para o outro e chegam lá na clínica Descompensados. desnutridos, Continua mesmo. com problemas terríveis. porque a noção gente de brinca e fala, vegetariano mas continua comendo, comer era só mais verdura, fácil. não Mas não é assim. Quer ver? Estuda, vê direitinho, porque a noção de vegetariano era isso que a minha mãe estava falando. Ou é comer só verdura ou é só fruta. Mas peraí, Não, tem não é bem cereais isso. Não, não é isso. diversos. A gente faz pratos É sempre bem estudar só. muito bem. Isso aí a gente estuda bem. Porque se você está um indivíduo totalmente intoxicado, você não pode fazer uma desintoxicação muito violenta. Exatamente. Você vê, pelo menos teoricamente, filosoficamente, ao meu entender, que todos que vão entrar no tratamento alternativa têm que pegar a teoria assim da macrobiótica. Por que ela na prática não foi adequada? Porque foi um dogmatismo que era feito lá há milênios, lá verdade. no Oriente, né? Introduziu uma intoxicação violenta. Então você mata o paciente. É verdade. Então você é que nem um viciado, você tem que tirar. Não houve uma adaptabilidade. Não adapta, exatamente. é verdade. Exatamente. O comportamento adquirido, se você, enraizado, se tem você que estudar a aos macrobiótica na essência, na Não, parte é ótimo. filosófica, é coisa muito boa. Mas o que acontece? Como você falou, você não pode pegar um indivíduo totalmente intoxicado que nem tornar vegetariano. Antes de tornar vegetariano, ele tem que saber comer. Exatamente. Porque Ana, se ele tirou a carne e continua nos mesmos hábitos da alimentação, Não adianta nada. Cronos é impiedoso. Parece que não, mas já acabou o programa. Tá, infelizmente, esse programa já acabou. Mas olha, no próximo programa, a Margarete e o Eric vão De estar novo. aqui. Vamos ter mais coisa para falar sobre a Ayurveda. Agora em Bananei, tá vendo? Ayurveda. Ayurveda. Tá? Tem mais Ayurveda. coisa para a gente conversar. Vamos crescer juntos. E se vocês quiserem mais informações, procura lá. www. .naradeva.com.br Ou na rua, Coriolano 169 e 171. em Perdizes, na capital do estado de São Paulo. Exatamente. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um programa. Muita paz, muita luz, um beijão no coração de todos. Zana, chegamos no final de um programa, amigo telespectador. Foi muito gratificante estar junto com você e poder, nesse bate-papo informal, passar informações muito substancial. É só colocar em prática. Até o próximo é programa. isso aí. Eric, Uma boa semana para todos. Até semana que vem. é isso aí. Margarete. Deixa eu tirar.